Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um sensacional, espetacular chat sobre estratégias quantitativas. Hoje é quarta-feira, dia 19/12, aniversário da minha irmã e de alguns outros amigos recentes. Tivemos aí movimentações interessantes em alguns papéis, tanto para cima quanto para baixo. Alguns papéis que estavam em congestões já se resolveram, a maioria deles, e de modo que deu para termos boas oportunidades aí nessa última semana, nesses últimos tempos, para quem estava reclamando do mercado, até que não foi uma movimentação tão trivial assim. Se todo mundo estiver me ouvindo, dá um ok aí, está tudo em ordem. Eu sou feio assim mesmo, não vai melhorar, não adianta pôr no Photoshop, não vai melhorar muito essa imagem. O Ibrahim respondendo, ok, obrigado Ibrahim, é isso aí. Então, estamos iniciando o último programa de estratégias quantitativas do ano. Talvez a gente consiga fazer um aí entre o Natal e o Ano Novo, mas eu vou estar dependendo de uma conexão de internet decente. Se a gente não conseguir, talvez o Roxo faça alguma apresentação especial aí. Mas eu vou tentar fazer um chat um chatzinho de final de ano na semana que vem, mas já estou pedindo desculpas antecipadas caso não dê certo, porque internet, conexão, essa vida é assim mesmo. Mas sem mais delongas, vamos tirar a cara feia da tela, vamos dar uma olhada aqui no grafiquítio do Ibov, né, só para fazer aquele fechamento do ano. Semana que vem costuma ter uma liquidez mais baixa, não? Então assim os movimentos começam a ficar um pouco mais complicados, um pouco mais erráticos do que já são, deixando sempre as portas e janelas abertas aqui para quem quiser fazer perguntas, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser xingar, para quem quiser desejar Feliz Natal, feliz título do Corinthians, enfim, qualquer coisa. Bicampeão, né? Depois do Corinthians bicampeão, acho que vai acabar o mundo mesmo, tal. Então, aqui em São Paulo já está acabando o mundo. Deu uma anoitecida de repente e começou a chover torrencialmente. Então, se por acaso acontecer alguma coisa com a conexão, e esses barulhos aqui não são efeitos especiais, são trovões mesmo. Aqui a gente tem já o gráfico do Ibovespa. A gente tinha comentado que ele podia repetir a simetria aqui do lado, né, do lado de cá. Já passou, já conseguiu vencer aí as resistências intermediárias, né, que a gente tinha comentado a semana passada, que era entre os 59.500 e 60.500, que praticamente eram uma só, e agora vai buscar a dos 63.500 aqui em cima, aonde temos uma congestãozinha do outro lado aqui, né, para complicar. Então pode ser que não passe de cara daqui, deu uma realizada, deu uma congestionada por aqui. Eu falei que a semana passada eu falei que essa resistência seria entre 62.100 e alguma coisa e os 63.500, por causa dessa longa cauda aqui do candle. Então essa região, né, que vai dos 61 a 63.500, 61.200, 63.500, vai servir aí de uma para um pouquinho, descansa um pouquinho. Caso consiga romper, vai buscar o topo de março desse ano, de 14 de março, em torno dos 69.000 e uns quebrados, uns 69.000 pontos. Essa é a expectativa para o Ibovespa aí num prazo mais curto, né? Aqui o que a gente pode imaginar é que chegando nesses 63.500, entre 61 e 63, pode dar uma congestionada aí de alguns dias, ou pelo menos do outro lado aqui a congestão foi de uns 15 dias. Então é a congestão de tempo esperada, caso ele resolva romper ou resolva corrigir um pouco mais. De destaque positivo hoje, embalada pelas notícias de reajuste, a Petrobras conseguiu romper aqui a congestãozinha que ela estava, né? Rompeu em gap, o que indica aí uma certa entrada de força compradora, com volume bem acima da média do que estava trabalhando anteriormente, né? Já tivemos aqui uma estratégia de rompimento de fundo aqui
nesse candle, se bem que não foi tão ideal por causa do volume. Depois do rompimento chegou a dar uma boa andada, encostou na banda de cima aqui, congestionou 1 ou 2 dias até resolver o que ia fazer, mas já é o segundo dia consecutivo, né, ou por perto, né, não consecutivos, mas é o segundo dia que tem uma movimentação bem acima do normal, e hoje ainda rompe essa congestão em gap. Próximo passo aí para quem imagina, quem está posicionado ou quem entrou nesse rompimento, seria em torno dos R$22, né, que coincidentemente é o próximo strike de opções, que coincidentemente é a projeção da congestão rompida, e também é próximo aqui do topo anterior e do fundo anterior perdido na movimentação de queda. O Marcão já tem algumas perguntas. E aí, Marcão, tá chovendo aí? Tudo em ordem? Ele pediu para a gente comentar RACT4, Randon Participações, e CSN. Depois a gente dá uma olhada, Marcão, com certeza. E só para não deixar de lado também, só comentando as principais aí, a Vale, depois de todo aquele zigue-zague, vai, não vai, não caga, nem não fode, nem sai da moita, acabou rompendo os 37,28, 37,30 aqui, e já deu uma boa andada. Para quem acompanha os nossos chats aí, ela não só já cumpriu 61% aqui dessa perna anterior de alta ao sair da congestão, depois eu coloco o Fibonacci para a gente olhar, chegou aqui nesses 41,20 aqui mais ou menos, é a projeção de 60% desta perna anterior aqui, antes dela romper, plotado a partir do rompimento, e deu uma indicação, né, de uma certa parada para descansar, depois de esticar aqui, depois do rompimento. Ela já vem, né, 2 dias antes do rompimento, e depois mais 5, 6 dias depois desse rompimento, e fazendo candles consecutivos fora da banda de Bollinger aqui, com volumes acima da média, sendo que quem apostou no rompimento aqui já poderia ter pensado em fazer algumas realizações parciais por esse movimento mais forte. E hoje ela fez o mais conhecido de todos os setups aí de retorno à média, que é o fechou fora, fechou dentro. Acabou fechando fora ontem, hoje acabou fechando dentro da banda de Bollinger principal. Então é possível que ela, no mínimo, pare um pouquinho para dar uma corrigida. Ela está em cima aqui de uma resistência anterior, né, que essa região aqui dos 40, 41 aqui, depois 41,80. Para mim acaba sendo a mesma região, né, entre 41 e 41,80, acaba sendo uma região que é a região do strike também, das opções, então que acaba sempre tendo briga, né, as regiões das que tem opções que acabam tendo mais briga, a região próxima dos strikes aí, que viram as do game, né, que viram a bola da vez aí, vamos dizer. O fato é que nessa congestão, um próximo rompimento da Vale em torno dos 41,20, 41,25 abriria mais alguma oportunidade, ou esperar algum recuo, uma aproximação da média de 21 aqui, e comprar o recuo da Vale com um eventual rompimento do candle de reversão, mas daí já é muita futurologia, não sei nem o que vai acontecer amanhã, imagina esperar fazer o recuo, tal. Quando acontecer a gente avisa, e quando a gente avisa, quem quiser segue, quem não quiser truca, fica fácil. O que mais? O Marcão escreveu aqui que o tempo lá está maravilhoso, e no semanal a Vale ainda está fora da banda de Bollinger. Vamos ver se eu consigo pôr o semanal sem destruir aqui o meu template. Beleza, deu. Aqui a gente teve, depois do rompimento aqui, de uma congestão mais clara. Na congestão mais longa, né, da Vale aí, ela ainda não chegou nos 43, 44, que seria o topo da congestão aqui, né, entre 43, mais ou menos entre 43 e 44 ainda é uma resistência, então ela teria mais um pouco para andar aí no semanal, mais uns 5% aí pelo menos para andar, até bater na resistência principal da congestão mais antiga que ela se encontrava. Desde que eu comecei a fazer o bate-papo aqui, ela está dentro dessa congestão e não sai dessa congestão no semanal, podendo
também não significa que é ruim, mas para quem opera com opções, para quem tenta apostar na passagem do tempo, aí pode ter sido bem interessante as operações de venda que se iniciaram próximo desse patamar. Ela ainda não encostou nessa segunda banda de Bollinger que eu utilizo aqui, né? Mas a fechar assim, ela vai estar já fazendo um candle quase praticamente fora da banda de 2 desvios aqui. Então, propício a realizações parciais. O toque aí positivo é que, se a gente olhar numa acumulação aqui, ele foi rompido para cima. O preço ainda não rompeu a congestão para cima, então podemos estar menos, não mais otimistas, mas menos pessimistas em relação à Vale, pelo menos até chegar próximo do patamar aí dos R$ 44,00 aproximadamente. Topo da Vale, aquele famoso lá de 21 de 1 de 2011, aqui em torno dos 49,30. Ainda faz tempo que a Vale não passeia por ali, pode ser que seja dessa vez aí, mas ainda temos alguns dias para o final do ano com liquidez um pouco menor, enfim, as coisas não ficam. Acho que vai ser por aqui mesmo, parece que vai ser perto dos 44. Nossa, é só chuva, não acontece nada. Outra que deu uma movimentada legal hoje foi a BVMF. Deixa eu ver se tá no semanal, né? Está no semanal, vou pôr no diário. A BVMF acabou rompendo o topinho dela aqui do 13,80. Ela chegou aqui a fazer uma congestão antes de romper. Teve um dia que ela rompeu no fechamento, mas ela deu uma embaçadinha aqui, e hoje ela confirma esse rompimento, fazendo um belo movimento de rompimento e com volume acima da média, que é aquele nosso velho e bom confirmador de rompimentos, que é o volume acima da média. O ponto negativo aqui, a acumulação aqui ainda não rompeu, então vamos ver se o cachorro chacoalha o rabo ou o rabo chacoalha o cachorro. Nesse caso os preços foram, a acumulação ainda não, mas não quer dizer nada, a acumulação pode ir atrás dela depois. Mas aqui um caso de rompimento clássico, quem gosta de operar rompimento no topo aqui teria que estar acompanhando essa BVMF. E o destaque negativo, como não poderia deixar de ser, só para comentar, para não ter preconceito, para comentar as 4 que tem opções mais líquidas aí, né? A OGX, coitadinha, patinho feio da bolsa, ninguém mais quer a OGX, e virou um micozinho. Mas o OGX aqui se aproximou, né, da base e perdeu o fundo aqui em fechamento, fechando em 4,26, ou fechou em cima aqui, né, da mínima anterior. Mas de qualquer forma, a acumulação dela também já veio abaixo, já despencou aqui. Os volumes continuam um pouco acima da média, confirmando a movimentação para baixo. Então, a não ser que você queira fazer alguma coisa com opções nela, convém ficar de fora olhando o que ela pretende fazer, mas a tendência principal é de baixa. Então, em tendência de baixa, quem segue tendência só opera na venda. Perda de suporte é oportunidade para vender, encostou na média de 21 e voltou a cair, oportunidade para vender, ou para quem trabalha com opções, saber trabalhar fazendo travas até a reversão. O pastor pergunta: TG, compra abaixo dos 30 em YouTube, o que você acha? Podemos dar uma olhada. Então vamos agora seguir aí a ordem de prioridades ou de chegada. O Marcão pediu random participação rápido. Se fosse o Galvão, dizia Rapid. Ajeitar aqui. A Randon continua congestionada no topo, fez um pseudo rompimento falso aqui nos 12 e alguma coisa. A gente chegou a comentar esse rompimento. Os volumes estão bem acima da média na maioria dos dias, né? Se a gente olhar aqui, mesmo nas correções, nessa correção que teve, o volume foi bem acima da média, e os 4 últimos candles foi com volume, o primeiro menos, mas os outros 3 com volume bastante acima da média. A acumulação não deu indicação de rompimento de topo, mas é bom ficar ligado que ela está congestionada já há algum tempo. A movimentação que poderá vir disso pode ser
bem forte, se bem que mesmo rompendo aqui, ela está próximo, né, de um topo anterior aqui no topo de 14 de março desse ano, que é em torno dos 12,56. Vamos dar aquela olhada mais para trás, ver se eu não estou falando merda. Beleza, é isso aí mesmo. O topo do ano é 12,54, agora ela está 12,12, então ela está muito próximo do topo do ano. Precisaria tomar fôlego para romper esse patamar, que é exatamente a congestão anterior aí de 2011, no final de 2011, e acabou tendo um rompimento falso no início de 2012, e agora repete esses patamares entre 12 e 12,50, né? Seria uma região de forte resistência. Talvez tenha que tomar um fôlego para conseguir romper isso aí, mas ela tem trabalhado com vários dias com volume bem acima da média, um papel que está sendo bastante movimentado. Acho que é isso, Marcão, tá bom, né? Os patamares aí, os valores, acho que já estão. O que interessa é que num prazo mais curto, ou seja, desde setembro aqui, ela está vindo ensaiando para romper esse patamar de 12 alguma coisa aí, 12 uns quebrados, e não consegue. As bandas já estão bem próximas, as médias já estão entrelaçando aí, a média de 21, de 50 e de 5 já estão entrelaçando, só confirmando a congestão. E volumes, alguns dias, né? Engraçado, tem muitos dias com pouco volume e vários dias com bastante volume. Tá bem, parece que o pessoal só movimenta ela de vez em quando. É isso. Como combinado com o Marcão, quando ele fala valeu é que já deu. Então, próximo que o Marcão pediu foi CSN. O setor de siderurgia também acabou dando uma movimentada esses últimos dias. CSN, os Minas, Gerdau. É isso mesmo. Pronto. É isso, CSN diário. Boa. Aqui ela chegou a perder uma congestão, testou o fundo anterior e retomou a movimentação. Como a gente tinha comentado já nos chats anteriores, a simetria pode sugerir ela repetir esta perna aqui da esquerda para o lado de cá, com parada aí nos valores de resistência. Ela rompeu já tanto em fechamento, como confirmou no fechamento ontem e hoje, a congestãozinha anterior, e ela tem tudo para buscar aí, olhando nos valores, os 14,60, e vamos dizer, em fechamento seria 13,74, mas essa região aqui ela pode ir buscar novamente, depois de romper vários dias de congestão aqui, mas o movimento ainda está errático. O ponto negativo é como a acumulação ainda não está confirmando essa tendência firme e veneranda de alta aqui, né? Os volumes também estão começando a melhorar agora, e as médias, as curtas cruzando as médias e a média de 21 virando para cima. Talvez possa ser que seja uma retomada aí do movimento de alta de mais curto prazo, mas não vai ser tão simples, né? Assim como a queda que foi meio sem vento, a subida pode ser sem vento, e o primeiro patamar ela já venceu aí, que seria os R$12, mas ainda não está muito convicto, como eu sempre gosto de dizer, que os rompimentos seriam interessantes com candles mais longos e com volume. Os volumes até que estão razoáveis, mas os candles ainda estão muito tímidos, muito indecisos, não estão vigorosos. Está precisando de um Viagra aí nesses candles para dar uma entrada legal. Mas resistência, o objetivo principal do eventual rompimento, a confirmar-se esse rompimento, o primeiro objetivo é em torno dos 13,70, 14,60. É quase R$1, né? 90 centavos na verdade, mas é em virtude desse candle. Então, para quem trabalha com fechamento, o objetivo é 13,70 em fechamento. E para quem trabalha com máximas e mínimas, aqui seria 14,55, né? Que é esse candle aqui. Então, o principal seriam esses, porque as outras ela já deixou para trás. Tem um topinho aqui em torno dos 12,50, 12,60 aqui, 12,60, 12,70, mas o máximo que pode ter é dar uma corrigidinha e para voltar a subir. Como a média de 21 já está virada para cima, podemos começar a pensar em compras nela, e depois do rompimento aqui também. Como eu disse, só podia ser um rompimento um pouquinho mais
decisivo, né? Mais decidido assim, tem que botar para quebrar. Isso aqui está muito tímido esse rompimento. Valeu de novo, Marcão, então já tá bom. O pastor falou TG abaixo dos 30 YouTube. YouTube também foi outra, o setor de banco hoje foi outro setor que também deu uma boa andada hoje, né? Aqui eu acho que até a YouTube foi mais claro, né? Aí então, respondendo a pergunta do pastor, TG compra abaixo dos 30 em YouTube. Já foi, né, pastor? O YouTube tá 34, né? Então, assim, aí depende do que você quer, né? Se você quer comprar, é o que a gente sempre fala aqui, você quer comprar retorno à média ou você quer comprar rompimento? Se você quer comprar rompimento, a compra era aqui, né? Nos 33 e... deixa eu ver o valor aqui. 33 e 23 aqui, um fechamento acima que foi hoje, né? Ou comprar metade em qualquer valor acima de 23 e outra metade no vencimento, no fechamento, desculpa. Só que de 33 e 30 para 34, ela já deu uma boa andada, né? O objetivo principal aqui seria em torno dos 35, né? Que seria o topo anterior aqui, só para em termos de referência, não que eu acho que vai chegar, nem que vai passar, nem enfim. Para você saber se 30 seria uma boa compra, só se você fizer algum tipo só se você fizer algum tipo de análise fundamentalista falando que 30 é um preço bom para comprar, porque na análise gráfica ela já está em tendência de alta depois desse rompimento aqui. Se você olhar o zigue-zague ascendente, ela já está em tendência de alta e a média de 21 já está virada para cima já desde o final do mês passado, ou seja, já tem quase um mês aí que ela está com a média de 21 virada para cima, o que permite comprar recuos e rompimentos. E depois dessa congestão de 8 dias aqui, 10 dias, hoje era para ter comprado YouTube, né? Hoje acima dos 33,20 e tal, podia comprar metade nos 33,20 e metade agora no fechamento. Então, se você é trader, você está comprando um rompimento, você está comprando movimento, você não está comprando preço, você compra movimento, que eu quero comprar caro e vender mais caro. Então o preço não importa. Agora, se abaixo dos 30, eu acho difícil ela voltar para os 30. Se você for voltar para os 30, é uma compra de suporte, é uma compra de correção. Só que ela tem que cair 10% para voltar para o 30. E quanto tempo vai demorar isso, eu não sei. E pode ser que o tempo que ela volte, para chegar nesses 30 aí, eu não sei se for daqui 3 meses, eu não sei se a condição gráfica daqui 3 meses vai estar favorável para olhar e falar, 30 tá barato, 30 tá caro. O que eu posso dizer é que agora, depois dessa congestão de alguns dias, esse rompimento dos 33 e 20x aí, 33 e 23, 33 e 24, teria sido uma compra. Primeiro objetivo em torno aí dos 34,90, 34 e uns 35, número redondo, aquele papo todo, mas em torno dos 34, 35 seria um lugar para fazer essa realização desse rompimento. Como o rompimento foi nos 33 e 30, de 33 e 30, 33, parece trava-língua, né? 33 e 30, mas desse rompimento dos 33 e 30 até os 35, já seria quase um e tanto, né? Já estaria num 5%, isso, 1,50%, 1,5%, já estaria para uma estratégia no diário, já estaria de bom tamanho, né? Comprar esse rompimento, primeiro objetivo em torno dos R$35. O Marcão perguntando se seria YouTube 3 ou LV. Fala, LV, tudo bom? Abraço também para você, cara. Tudo certo. Tá saudade, hein? Só faz reunião por telefone agora, só faz reunião por chat, agora não aparece. Vai pedir pro chefe aqui dar uma advertência aí pros caras, os caras que só comparecem virtual. Abraço para você também. Então, o Marcão perguntou se seria YouTube 3, sei lá, vamos ver i3 também. Acho que é uma tendência, né? Todo mundo tá saindo as PN virando ON, quem sabe essas de banco também não viram ON, né? Que nem foi o caso da Ambev aí. O Marcão pode ter razão, né? Em torno dos 30 aqui, mas do mesmo jeito, ou seja, só confirma o rompimento da YouTube 4, ou YouTube 3 também romper nesse patamar,
mas a compra era aqui nos 30,40, 30,44. Depois dessa congestão, que a gente, ao ver essa congestão, o que tem que estar na cabeça é, ó, fez essa congestão, então já teria dado uma compra aqui, não vingou porque ela voltou para a congestão. Se perdesse a mínima da congestão, que era 29,20, também teria que sair fora, mas hoje ela confirmou o rompimento da congestão aqui, depois de alguns dias corrigido. Evidentemente o volume não foi das melhores, mas a YouTube 3 não é tão líquida quanto a YouTube 4, se bem que não tão líquida, ela é bem mais líquida que um monte, né, dessas aí. Ela movimentou 2,5 milhões hoje, com média de 3,7 milhões. Então foi um rompimento abaixo da média, mas o da YouTube 4 não, foi um rompimento com uma média legal, assim, foi com um volume bem acima da média, eu diria. A média tá em torno de 2,28, né? Não, peraí, 289 e movimentou 499, ou seja, uma média de 290 milhões de movimentação e movimentou hoje 500 milhões. Então eu acho que foi um rompimento claro, talvez mais claro e mais fácil do que a irmã, companheira, parceira Itaú SA, cuja consolidação aqui foi mais descendente, né? Ela acabou, deixa eu ver se eu consigo traçar aqui, deixa eu ver se eu consigo, cadê o linha, tá? A variação da Itaú SA foi mais, vou colocar aqui mais fortinho para vocês verem, né? Então, a da Itaú SA foi um pouco mais inclinada, né? Do Itaú Unibanco, da YouTube, foi mais reta, então foi mais fácil. Eu não gosto muito de entrar assim em rompimento de linha de tendência aqui, porque não fica muito claro, né? Eu gosto de entradas horizontais, no bom sentido, pessoal, sem pensar bobagem. Então a entrada na Itaú SA seria aqui nos 9,90 mesmo, deixa eu só conferir. Máxima foi 9,90, um fechamento. Então, para quem não pegou o rompimento da YouTube, de repente entrar aqui na Itaú SA entrou mais barato, né? Porque ela fechou 9,94 e a entrada era em 9,90, né? Isso, a entrada seria um fechamento acima de 9,90. Então o fechamento da Itaú SA está mais perto. A acumulação continua indicando entrada e o volume não foi o dobro ou quase o dobro que nem da Itaú, mas foi um volume acima da média. Vamos ver, volume financeiro 147 e a média 109, então foi 40% acima da média. Já é razoável, já dá para brincar disso, sim. Então quem não conseguiu pegar o rompimento da Itaú pode entrar na Itaúsa aqui usando os mesmos critérios. A única diferença é que o objetivo é em torno dos 10,30, 10. Vamos colocar em fechamento. O maior fechamento que ela teve foi 10,28 e no topo 10,40. Então algo em torno de 10 e pouco, porque aqui eu não sei se os 10 vão segurar tanto como o número redondo, porque ela já tem coisas acima. Mas de qualquer forma, entrar em 9,94, R$10 para sair em 10,20, 10,30, não sei se seria tão interessante assim na relação stop, né, relação custo-benefício, né, como é que chama? É isso. Na relação, vamos dar uma olhada mais para trás aqui. Mas a boa notícia é que, né, passando desses 10,30, 10 alguma coisa, ela pode ir testar os 11. Então daí já é um andado um pouco melhor. O que pode acontecer é que ela chegue nesses 10,30, dê uma descansadinha e o próximo rompimento desse patamar pode levar mais R$1, é quase 10%, né, de 10,30, 10,40 para 11,40, já é R$1, é quase 10%, já é mais interessante. Mas para quem faz um swing tradezinho aí mais básico, entrada de rompimento clássico com o primeiro objetivo em torno dos 10,30, 10,40. Acho que deu também de Itaú SA, já falamos demais. O pastor falando de BPBN, Banco Pan-Americano, que essa aí faz tempo que você está com ela também, pastor. Já podia estar ganhando uma grana na Vale e na Petra. Você continua com essa bancos médios, né? Acho que eu digitei errado, vamos lá.
INM, é isso mesmo, pastor? BPN, Pan-Americano, acho que é. Aí eu tinha digitado errado. O Banco Pan-Americano, a gente chegou a comentar já para o pastor a semana passada, volumes baixos, né, assim, em torno de R$1 milhão hoje, com média em torno de 2.300, então assim, entrar com pouca grana nele, né, papéis acho que muito próximo do mínimo do que a gente considera de liquidez aí para operar no curto prazo, né. E aqui a gente vê o resultado disso, que esse monte de candlezinho aqui que parece que não vai para lugar nenhum, só daria uma entrada assim de rompimento com um fechamento acima de 5,20, 5 e alguma coisa, que o maior fechamento foi 5,17, mas só teria entrada acima de 5,20, 5,30 e logo aqui já teria uma outra barreira para passar em torno dos 5,50. Então ela aparentemente está pouco atrativo, né? Aqui a gente teve alguns volumes bem acima da média aqui, mas não dá para entender muito qual é a intenção, dando esses saltos aqui na acumulação, também não dá muita segurança para operar, a não ser que você, eu acho que talvez essas small menos líquidas assim, se prestem mais a seguidor de tendência e não operar tanta congestão, porque fica muito difícil a gente aferir alguma coisa estatisticamente, tanto de movimentação quanto de distância de média e candle fall. O que a gente pode ver hoje, vou até aproximar mais assim, hoje ela fez um desenho bem negativo, mas com volume, eu não sei se esse volume tiver certo, com volume que foi metade, quase um terço do volume normal. Aqui chegou aí para agulhou aqui a banda de Bollinger, chegou a fechar o máximo, né, chegou aí para cima e fechou próximo da mínima, o que não é assim para um curto prazo. A expectativa é de queda, assim, ou pelo menos que ela corrija até a média de 21 pelo desenho formado. Ela ficou batendo na banda de Bollinger aqui vários dias, mas como eu disse, não dá para a gente aferir muita coisa com essa movimentação tão baixa assim. E no final ela fechou abaixo, o que, se eu estivesse comprado nela, eu esperaria alguma coisa próximo da média de 21, recuo até a média de 21, tal como ela já fez aqui, da mesma maneira, se bem que nesse dia ela não fechou tão próximo da mínima. O pastor fala da LAME também, das lojas americanas. Vou tomar uma aguinha aqui. Lojas americanas chegou a romper a congestão de cima, então para mim o rompimento seria nesse patamar dos 18,20 aqui, e ela chegou a romper, voltou, bateu ali de novo, está sambando em torno desse patamar, vendo-se o que ela resolve fazer, se ela perde de vez esse patamar dos 18,20 aí, ou se ela vai sustentar ou vai congestionar de novo. Deixa eu dar uma aproximada e uma... Deixa eu ver se eu consigo aqui, não vou conseguir. Bem, enfim, de qualquer maneira, aqui, esse patamar é o patamar do rompimento, 18,20. Dela ameaçou perder, chegou a perder num fechamento, mas em fechamento o patamar era 18, né? Então ela está brincando disso ainda, no caso 17,99, mas beleza, 18. Então um fechamento abaixo de 18 não seria uma indicação muito boa para lojas americanas. Ela já veio buscar a banda de Bollinger inferior aqui. Para quem gosta de operar no candle a candle, no curtíssimo, o rompimento de 18,50 aqui daria nova entrada com objetivo na banda de Bollinger superior. Para quem já está comprado, uma perda dos R$18, 18 e uns quebradinhos aqui seria uma indicação negativa, e o próximo patamar aí seria em torno dos 16,50 aqui embaixo para algum stop mais longo. Daí qualquer coisa mais pro semanal. O Marcão pediu para a gente dar uma olhada em Reside, acho que tá bom também de falar de lojas americanas. Reside, setor de construção, também ameaçou dar uma recuperada aí esses dias todos. Vamos ajeitar aqui o nosso gráfico, como sempre. Olhando mais longe, como eu gosto de fazer sempre,
A Reside vem de uma longa tendência de queda, né? Desde os R$14, chegou a 3,50 aqui embaixo, aparentemente lutando aí bravamente para tentar reverter a tendência. Ameaçou dar uma subida aqui, mas não sustentou. Em julho e agosto aqui ela subiu e de setembro até meio de novembro ela caiu, continuou fazendo zigue-zague ascendente, e agora ela tenta recuperar. A gente olhando as médias, né? Olhando as médias mais longas descendentes, então só reforçando a tendência de baixa mais longa, e os candles pequenininhos aqui, né? Não deixando dúvidas o quanto é difícil tentar acompanhá-la candle a candle aqui, vários pequenos candlezinhos. Isso aqui só teria alguma validade, vamos dizer, se a gente conseguisse, ou pelo OBV ou pela acumulação, identificar alguma movimentação mais forte. Aqui nesses últimos dias a gente teve uma movimentação bem acima da média, mas muito acima da média, né? Nos últimos dias pode ser apenas troca de posição de final de ano, ou pode ser alguém tentando acumular os papéis do setor de construção que já estão bem depreciados aí, foram bem depreciados ao longo desse ano. Mas a verdade é que talvez outras construtoras estejam mais interessantes. Aí a gente pode até dar uma olhada, mas os candles, se você olhar os candles, né, o tipo de movimentação da Reside aqui, da Rossi, realmente é muito complicado. Só poucos candles mais direcionais, a maioria candles pequenos, de baixa amplitude. Talvez a volatilidade dela, assim, olhando nos retornos, seja um pouco maior, mas olhando candle a candle é muito difícil. Imagina, você vai pegar um candle só de exemplo. Você vai tentar fazer alguma coisa nesse candle aqui. A mínima do abertura 4,26, mínima 4,20, máxima 4,40. Né? É um candle muito pequeno para você tentar fazer alguma coisa, e ainda fecha com vários dojis. Toda vez ela sobe, cai e fecha próximo da abertura. Toda vez não. Olha a quantidade de candles que isso acontece. Quantas vezes isso acontece? Ela abre, sobe, desce, ou desce, sobe, fecha próximo da abertura. Sobe, desce, fica próximo da abertura. Daí temos alguns dias mais direcionais. Esse aqui, esse dia mais com movimento. Então, talvez seja mais fácil. Podemos dar uma olhada no semanal, né? Quando é assim, operar pelo semanal acaba sendo um pouco mais fácil. Mas também olhando, até no semanal ela é chata, é impressionante. Marcão, escolhe alguma coisa mais fácil para operar, cara. Isso aqui é muito chato, muito chato. Olha, do semanal o tamanho dos candles. Até no semanal não tem a diferença entre a máxima e a mínima. Então vai, ó, semana passada, diferença entre a máxima e a mínima, 50 centavos, nem isso, 60 centavos, 60 centavos, até daria assim em termos de percentual, mas muito chato operar coisa assim. Precisa ter candles mais direcionais, né? Amplitude muito pequena, não sei, questão de gosto. Né? A não ser que tenha dado algum setup aí de rompimento ou de retorno à média, alguma coisa aí, mas muito chato. Diferente, pelo menos do que eu estava olhando antes, da Gafisa, que não me parece tão chato assim, né? Ó, ela é mais comportadinha, mais bonitinha, ó. Né? Ela é mais óbvia de se operar do que para que, assim, não sei, questão de facilidade de operar, não é nem liquidez, nem nada do gênero. Talvez a PDG também seja mais, né? Tô olhando só, olha como é mais simples, né? Aqui ela tá fazendo uma correção, rompeu aqui é compra, perdeu aqui é venda, ou as congestões, os candles são mais simpáticos. Até tem candles de indefinição, tem os dojizinho aqui, mas não são tantos. Ela é mais comportada direcionalmente falando. A gente pode olhar até a PDG também, se for o caso. Vamos lá. Tem que dar essa... Ó, mesmo a PDG, olha como é mais fácil de operar do que aquela Rossi lá. Muito chato. A Reside está bem na média deslocada de 3. Essa história de média deslocada do de Napoli, para com essa história. Funciona no semanal. No diário é chato pra caramba de ficar vendo média de 3 deslocada.
Eu estou falando só que é mais fácil, ó. Eu acho que, primeiro que ela é mais líquida que a Rossi, e o comportamento dela em relação à Rossi, tanto da Gafisa quanto da PDG, são mais interessantes, são mais fáceis, ó. Perda de suporte, congestionou, um rompimento, peraí, estava lá para trás. O rompimento ficou lá atrás. Olha, aqui ela ficou congestionada, tá nítido essa congestão aqui, né? E aqui ela teve um rompimento falso e veio para baixo. Mas olhando num prazo um pouco maior, assim, se a gente for olhar só o como é que chama? A movimentação dela é mais clara do que da Rossi, né? Eu não gosto muito de operar essas que tem muito dojizinho, muito, né? Sobe, cai um pouquinho, sobe um pouquinho e fecha 0 a 0. Sobe um pouquinho, uma ou outra vez é normal isso acontecer. Agora, 90% dos dias ela abre, vai para baixo, vai para cima e fecha no 0 a 0, é muito chato, né? Não é tão simples, ela não é tão, não gosto de usar previsível, mas ela não é comportadinha, né? Isso, a história é que ela não é comportadinha, diferente da Rossi, diferente da Gafisa e da PDG. Mais alguma coisa aí, pessoal? Bem, a gente está falando há 41 minutos, acho que é mais ou menos o tempo que a gente se propõe aí a falar. Último programa inteiro do ano, penúltimo, se a gente conseguir fazer a semana que vem. Agradeço a presença de todos, obrigado pela colaboração em fazer mais um programa simpático. Valeu, Marcão, valeu, Pastor, valeu presença aí, LV. Então, obrigado, valeu a força aí, obrigado por estarem esse semestre junto, e ano que vem tem mais. Esperamos melhorar sempre, que tragam mais gente, que a gente tenha mais discussões interessantes aí, mais papéis interessantes para conversar. Valeu, pessoal, obrigado. Bom final de anos a todos. Feliz Natal e que o peru de vocês venha bem recheado aí esse ano. E não bebam muito e dirijam com cuidado. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha. Um abraço a todos, obrigado, pessoal.